Divino Mestre Jesus, amigo incondicional dos nossos espíritos, agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo renovado de aqui estarmos reunidos, graças à tua misericórdia, teu amor, teu amparo, para a realização do melhor ao nosso alcance, em termos de aprendizagem, de estudos, de trabalho, de renovação intelecto-moral. Que as tuas vibrações de paz, de compaixão, de misericórdia nos envolvam, nos amparando e fortalecendo para o trabalho, para a luta, pelo melhoramento do mundo. Que assim seja. Muito bem, vamos projetar o texto de hoje na tela. Gênesis, capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora, que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo, toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora, que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. Muito bem, amigos. Então, na semana passada, nós iniciamos o estudo do versículo 18, e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja diante dele. Essa expressão, e diz o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, ela simboliza para nós a imanência da lei de sociedade, ou da lei de associação, que permeia todo o universo, desde o átomo até ao arcanjo, passando não só pelas estruturas subatômicas e atômicas, como pelas estruturas do macrocosmo, os sistemas planetários, as constelações, as galáxias, as constelações de galáxias, e, por que não, até as constelações de universos, já que o universo é infinito e, evidentemente, Deus há criado de todo sempre, embora a ciência não compreenda isso ainda. Então, aí nós temos simbolicamente a expressão da lei de sociedade. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja diante dele. Essa adjutora, que aqui no versículo 19, versículo 20, nós vamos voltar a estudar. A adjutora, a mulher, no plano biológico, a companheira do homem e vice-versa, formando aquele casal que vai dar origem à vida biológica. Mas nós aqui estamos trabalhando mais na planificação, ou da formação, da formalização e da compreensão do mundo interior.
das instâncias psíquicas. E essa adjutora, a mulher, nós vamos entender que ela representa os nossos sentimentos que se abrem. Ou melhor, que nós percebemos, porque os sentimentos estão presentes sempre, mas nós não temos consciência desses sentimentos, não os identificamos nitidamente e nem os percebemos. Então, os sentimentos estão presentes e quando a razão se abre, e o símbolo da razão que se abre para nós está aí na palavra homem, homem definindo ser humano, ser racional, que a razão, aquele ser capaz de compreender o mecanismo da vida, estudá-lo, dar-lhe nome, criar a nomenclatura, as formulações filosóficas, as conceituações intelecto-morais. Esse é o símbolo para nós do homem. E homem, quando nós, evidentemente, falamos, nos referimos a homem, estamos nos referindo a ser humano, homem e mulher. Mas a dimensão que estamos trabalhando aqui, far-lhe-ei uma adjutora que esteja diante dele. Então, são os nossos sentimentos. Nós estamos trabalhando aí agora, nesse terreno, com os nossos sentimentos. Porque os sentimentos representam aquele plano que nos auxilia na vida física. Como que ele nos auxilia? O sentimento, determinados sentimentos, ou os sentimentos, todos eles vão dar notícia da nossa realidade interior. Certo? Da nossa realidade interior. Deixa eu voltar com o texto aí. Os sentimentos dão notícia da nossa realidade interior. Se nós sentimos raiva, por exemplo, mágoa, ou depressão, ou angústia, esse sentimento está nos ajudando a compreender que algo na nossa intimidade não está bem, ou não está bom. De acordo, pessoal? Porque se eu sinto depressão, se eu sinto angústia, se eu sinto raiva, se eu sinto mágoa, ressentimento, culpa, remorso, arrependimento, que são sentimentos desagradáveis, eles definem, fazem um diagnóstico de que algo na minha personalidade, na minha individualidade, não está bem porque eu estou gerando esse tipo de sentimento. Um elemento, por exemplo, que não trabalha para combater, equacionar angústia, melancolia, depressão, nostalgia, por exemplo, ele pode ser levado, inclusive, ao suicídio. Então, esses sentimentos são sintomas de que algo não vai bem na nossa intimidade. Então, eles nos auxiliam, nos ajudam a buscar a solução, a buscar o tratamento, o remédio, ou a sistemática adequada para o melhoramento interior. Nesse sentido, é que a mulher é a nossa adjutora, certo? Então, nós somos convidados, por exemplo, em espiritismo, a praticar o bem, a caridade, o amor ao próximo, que é a sistemática operacional rotineira do dia a dia, que vai nos ajudar a modificar o campo dos sentimentos, pelo contato social, que é decorrência da lei de sociedade. Nós só podemos desenvolver os sentimentos se desenvolvem desde as faixas animalizadas
desde antes do reino mineral, vegetal, animal, desaguando abdominal, pelas interações com seres no plano da existência. Aí que vão surgindo esses componentes importantes da nossa evolução. Então, quando Jesus vai dizer para nós que o reino de Deus, ou o céu ou o inferno estão dentro de nós, é nessa dimensão dos sentimentos. Certos sentimentos definem o sofrimento, que é o símbolo do inferno na nossa intimidade. Outros sentimentos definem a felicidade, a paz e a serenidade, símbolos do reino de Deus na nossa intimidade. Ficou claro? Alguém quer trazer comentário? Então, muito bem. Fale uma adjutora que esteja diante dele. Que lhe assista. Então, é uma presença constante na nossa intimidade, que cuja presença, meus amigos, nenhum de nós pode afastar. Alguém aí consegue afastar da sua intimidade os sentimentos? Nós conseguimos transformar os sentimentos, mas não eliminar. Porque eles são uma conquista da evolução. Se nós fôssemos capazes de eliminar os sentimentos, significaria que nós iríamos zerar a nossa individualidade e iríamos voltar lá para o átomo, começar de novo a evolução. Os sentimentos falam de conquistas. Lembram do Livro dos Espíritos, que Kardec perguntou se as paixões são indício de progresso? Lembram-se disso? Quando Kardec trata das paixões, e vai perguntar se as paixões são indício de progresso. Vou buscar aqui rapidamente o Livro dos Espíritos, e nós vamos notar que os Espíritos vão dizer que sim. Deixe-me achar aqui sobre as paixões. Paixões, página 383. 383. Deixa eu me achar aqui rapidinho. Né? Então, por exemplo, falando aqui das virtudes e dos vícios, Kardec perguntou, por exemplo, há pessoas que fazem o bem espontaneamente, a questão 894, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos contrários. Terão tanto mérito quanto as que têm de lutar contra a natureza que lhes própria e a vencem? Aos espíritos responderam: as que não têm que lutar são aquelas em que o progresso já está realizado. Lutaram outrora e triunfaram. É por isso que os bons sentimentos não lhes custam nenhum esforço e suas ações lhes parecem muito naturais. Para elas, o bem se tornou um hábito. Certo? Deve-se, pois, honrá-los como a velhos guerreiros, pela posição elevada que conquistar. Então, paixões, virtudes e vícios representam hábitos que nós cultivamos na intimidade. O elemento mais virtuoso define aquele que já tem um progresso avançado nessa área. Já é um espírito mais velho, mais adiantado, certo? Aí depois, Kardec vai perguntar, mais à frente, sobre os sinais. Deixa eu ver se eu acho aqui. Bom, agora eu não vou conseguir achar, porque são várias questões que tratam das paixões.
E... Mas o que os espíritos eu estou procurando, depois eu acho, é que Kardec perguntou se as paixões são indício de progresso. Sim, as paixões são indício de progresso, mas não de progresso moral. Para o espírito que já avançou em uma determinada faixa, até uma determinada faixa, ele transformou os instintos em paixões, mas resta ainda o progresso moral. Então, a presença de paixões, egoísmo, orgulho, vaidade, cobiça, e vai por aí, significa que já há um longo progresso nosso, um longo caminho percorrido na evolução, Você foi mas que na ainda... página 907, na página 468? Não, eu não sei qual que é a pergunta. Qual que é a pergunta? Deixa eu só Porque terminar o raciocínio aqui, é só porque um aí minutinho. fala paixões, né? Vários Isso. itens. Não, pois é, aí eu já achei, mas tem uma pergunta específica que depois eu vou achar. Ah, tá. Kardec pergunta se as paixões são indício de progresso. Elas são indício de progresso, não de progresso moral. Primeira etapa do progresso é o progresso intelectual. O progresso intelectual aqui, ó, para fazer esse trabalho aqui, ó, versículo 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra, todo o animal do campo, toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Então, esse é o progresso intelectual. O progresso intelectual permite o conhecimento entre o bem e o mal, a identificação das coisas. É a alimentação da árvore do conhecimento do bem e do mal, certo? Progresso intelectual. Primeira etapa do progresso. Questão 785 do Livro dos Espíritos. O progresso intelectual, ele é o primeiro a ser elaborado para que depois nós possamos percorrer a segunda via, a segunda milha da evolução, que é a realização do progresso moral. O progresso intelectual é a antessala do progresso efetivo. Para eu realizar o progresso efetivo, eu preciso identificar o que é vício, paixão e virtude. Preciso identificar. Certo? Para poder, então, percorrer o trabalho do desenvolvimento moral. Porque as paixões, elas trazem um grau de prazer, um grau de alegria, mas as paixões não trazem, não conquistam, não definem no nosso íntimo. Se nós nos entregarmos às paixões, buscando a felicidade, nós vamos encontrar a decepção, a loucura, o desespero e a revolta. Ninguém vai encontrar felicidade se entregando às paixões. Ninguém. Não existe, tá? Existe prazer momentâneo. Mas depois o desejo retorna, querendo mais. Agora, a felicidade de que estamos falando, que define o reino de Deus, porque é uma felicidade perene e não estiola e que só aumenta daí por diante, é decorrência das virtudes e do amor praticado, que representa, meus amigos, a saciação plena do espírito. Deu para entender? Sim. Essa dimensão? Certo? Deu sim. Então, o progresso intelectual está aí bem definido nesse versículo 19. A razão se abre, ó. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra, todo o animal do campo,
toda ave dos céus, que são, na nossa intimidade, todo animal do campo, está na terra do coração, e toda ave do céu são os instintos que nós desenvolvemos ao longo da evolução. São os instintos. Terra, havendo, pois, o Senhor Deus, formado da terra, terra do coração, princípio inteligente, vai se desenvolvendo ao longo das formas físicas no mundo material, mineral, vegetal, animal, formando os instintos. Havendo, pois, o Senhor Deus. Hoje nós já temos condições de entender que o Senhor Deus que vai formar, meus amigos, na nossa intimidade, tudo que nós temos aqui elaborado em termos de conquistas é o Deus interno. É o próprio trabalho do Espírito impulsionado pelo determinismo divino. O determinismo divino, que é a força para progredir, que também é imanente ou inerente a cada um de nós. Inerente. Certo, amigo? Não existe um Deus exterior nos impulsionando, como o papai que pega a criancinha pela mão e vai guiando. Não. Nós já temos condições de entender que não é assim que funciona, tá? Deus interno. O Deus externo nos cria, nos lança no universo e nos oferece o recurso para a evolução. Corpos físicos, mundos materiais, tudo isso é conjugado pelos técnicos, nossos irmãos mais avançados. Mas o trabalho é todo interior, meus amigos. É individual. Íntimo. Então não existe um Deus que premia ou que castiga. Deu para entender? Uhum. Agora, o determinismo, que eu estou dizendo aqui, a força, que é a força para progredir, brota de dentro para fora. Deus não precisa ficar controlando, vigiando o princípio inteligente para que ele alcance o objetivo. Não. É inerente ao ser a força para progredir, a busca pelo melhor. E lá na razão, na faixa humana da evolução, na razão, o espírito vai entender o processo, compreender. É essa que é a diferença. Essa é uma dimensão importante para nós espíritas compreender, porque o religioso acha que tem um Deus barbudo com um cajado que define isso ou aquilo na vida particular de cada um. Não, não é assim, meus amigos. Sinto muito se nós aqui estamos operando um trabalho de um parto difícil. A misericórdia, a providência e a previdência de Deus são todas de dentro para fora de cada um de nós, não é de fora para dentro. Os mais adiantados vão auxiliar os menos adiantados para que eles, por si mesmos, cheguem a esse entendimento, meus amigos. Mas não existe. Deus não força consciências, não força esse entendimento, não. É esse entendimento. Por isso é que tem muito pouco espírita comparado com outros religiosos. E é natural que assim seja. Porque, infelizmente, no mundo que nós vivemos, que é um mundo ainda
expiação e provas com conotações primitivas, a grande massa não tem condições de entender isso ainda não. Certo? Por isso que o nosso trabalho é no campo do amor, da paciência, da misericórdia, da compaixão e da piedade. É muito triste nós vemos na sociedade religiosos que não têm compaixão, empatia ou piedade pelo próximo. Porque eles estão definindo que não entenderam a religião. Já imaginaram se Jesus entre nós fosse raivoso, irascível, violento? Então, meus amigos, eu pergunto se está bem claro isso, alguém tem dúvida? Porque nós hoje estamos assumindo as... Diga lá, Didi. Não, está tranquilo. Nós hoje estamos assumindo as rédeas da evolução, nós estamos tomando conhecimento. Está nas nossas mãos. Ir mais depressa ou mais devagar. Estacionar ou avançar. Certo? Tomar as rédeas. Tomar as rédeas significa não ficar seguindo regrinha. Ah, deixa eu consultar aqui o Evangelho para ver como é que eu devo agir perante um elemento. Não. Nós temos que começar a trabalhar no campo da boa intenção sempre. Procurando desenvolver as virtudes. Ó, eu dou como dica algo que eu aprendi pela experiência. Nós temos que nos esforçar na sociedade para desenvolver virtudes. Faça compras online a qualquer hora e qualquer lugar com a Shopee. Navegue facilmente e encontre produtos de vários... Desenvolver virtudes. É o pulo do gato. Exemplificar as virtudes. Não quer dizer que nós vamos passar a mão na cabeça. Não estou dizendo isso, não. Mas se você tiver que ser enérgico com alguém, você vai ser enérgico com um bom sentimento. Certo? Porque nós temos que identificar o bem e o mal. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 20 e 21. Nós temos que identificar. Inclusive, se o mal de alguém prejudica um grupo, nós temos que declarar. Sair do comodismo. Sair da zona de conforto. Porque tem muito sofrimento na Terra por causa da omissão dos bons. Para aqueles que têm conhecimento do Evangelho. E se omitem. Se omitem perante as injustiças. Perante os descalabros. Porque existe aí, inclusive, um patrulhamento ideológico definindo o que se deve e o que não se deve fazer na rede social ou não sei aonde. Existe esse patrulhamento ideológico, sim, infelizmente, no nosso movimento. Nós, meus amigos, somos livres, temos liberdade de ação. O nosso sensor é a consciência, segundo o grau de conhecimento que nós já adquirimos. Qualquer coisa que um líder, um palestrante falar, nós devemos passar pelo crivo. Inclusive, eu estou falando aqui. Passar pelo crivo, analisar. Estudar a doutrina espírita, para não ficar à mercê de palestrante, de estudioso, de pretensos professores, porque eu aqui não tenho pretensão de ser professor de ninguém. Então, nós temos que estudar para nós tomarmos as rédeas da nossa consciência e não ficarmos a reboque, principalmente de médiums. Porque o movimento espírita aí elegeu determinados médiuns como médiuns oficiais ou principais que ditam as normas. Isso é um equívoco. É um equívoco da nossa parte. O nosso mestre supremo é Jesus, modelo e guia. E abaixo dele temos filosófico para nós, é Kardec, para ajudar-nos
abrir o raciocínio, a fé raciocinada. Tá, amigo? Esse é o ponto aí importante para nós não ficarmos a... Então, palestrante ou estudioso que define regra de comportamento de modo fechado, tomem cuidado. A doutrina espírita não faz esse tipo de coisa, não. Jesus vai dizer, bem-aventurados os virtuosos, amai, bendizer, fazer bem e orai. E no Sermão do Monte ali, quando ele desce para interagir com o povo, ele vai instruindo para que a gente vá desenvolvendo virtudes, não seguindo regrinha. De acordo, pessoal? Não é à toa que o Espiritismo nem tem rituais, né? Não tem rituais. Mas, infelizmente, o Espiritismo, no Brasil aqui, ele saiu da sua condição. Ele se transformou numa religião como as outras. Com estrutura hierárquica, com instituições que definem de cima para baixo o que os profetantes devem fazer ou não fazer. Perdemos o rumo. Espíritas negacionistas da ciência, da vacina e etc. Daqui a pouco vai surgir espírita que pensa que a Terra é plana também. Porque já tem espírita que nega a vacina. É. Tenho visto aí na rede social elementos aí sutilmente espíritas que estão instilando a dúvida nas pessoas quanto à eficácia da vacina. Falando de hipotéticos efeitos colaterais, o que vocês preferem? Um efeito colateral de cunho Curável? de cunho rápido? Ou aquela complicação toda de ficar numa UTI entubado? O que vocês preferem? Correndo o risco de desencarnar. Você imaginaram o espírita que desencarna, que pega a Covid, já tendo a vacina, mas que não tomou a vacina porque ele ouviu dizer que a vacina vai fazer isso ou aquilo lá na frente, não tomou a vacina, aí ele pegou a Covid e desencarna? Como é que ele chega no mundo espiritual? O espírita que tem esse conhecimento que nós temos. Que leu lá, sabe de qual salteado que Kardec recomenda que fiquemos com a ciência, que quando a ciência provar que o espiritismo está errado, nós vamos mudar o apontamento. Como é que esse espírita vai se ver lá no mundo espiritual? Então, meus amigos, a gente tem que tomar cuidado. Razão, bom senso. Razão e bom senso, tá? As autoridades estão definindo isolamento social, pelo menos as autoridades responsáveis. Estão preocupadas com o bem-estar do povo. Estão definindo isolamento social, uso de máscara, uso de álcool. E vão apresentar as vacinas. Nós temos o dever, como espírita, de obedecer. É o dever. Nós temos que dar exemplo. Nós não podemos ir na massa, ficar mais perdido na massa da ignorância, que acredita em teorias de conspiração, teorias esdrúxulas, e vai multiplicando isso na rede social. Então, nós temos que ter esse cuidado. Nós estamos aqui, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra, todo animal do campo, toda ave dos céus, os trouxe a Adão para ver como ele lhes chamaria. Então, nós herdamos, nós estamos hoje no ano 2021, nós herdamos todo um arcabouço intelectual dos antigos gregos, dos romanos, dos persas, que é a escada que nos antecedeu, nos permitiu chegar até hoje, chegamos hoje aqui. Então, nós vamos começar a negar a ciência.
Nós vamos começar a negar a evidência dos fatos, porque nós ouvimos alguém dizer na rede social que está errado. Não é? Então, é isso aí, meus amigos. Nós temos que só, nós aqui temos que sair da inocência. O tempo da inocência acabou. O tempo da inocência acabou para nós. Nós não somos mais inocentes, não. E o meu objetivo aqui, ó, eu vou falar com vocês de forma clara. Não é fazer seguidores de Júlio César, não, tá? O objetivo aqui é que nós aprendamos a pensar, vamos seguir Jesus e Kardec. Eu não quero ser de seguidor, não. Eu estou correndo de elemento que fala que me... Ah, você é meu guru. Estou correndo. Eu não tenho essa pretensão. E eu não tenho essa pretensão de ser o único que fala, não. Por isso que eu sempre estou abrindo a palavra para vocês aqui. Sempre estou abrindo a palavra. O meu objetivo aqui é ser um facilitador. Eu estou tentando passar para vocês conhecimentos que eu tenho aprendido do Honório Abreu, que eu acho que são relevantes e extraordinários. Então, meu objetivo é multiplicar, passar para frente. Agora, evidentemente que eu não sou eficiente nesse processo. É fazer seguidor, não. Ah, eu vou lá no Facebook, eu tenho 5 mil seguidores. Eu tenho 5 mil seguidores no Facebook e abri um outro perfil. Mas não é para falar que eu tenho 5 mil seguidores, não. A grande maioria é de esperantistas, são de irmãos de outros países que me seguem lá por causa do Esperanto. Eu não tenho pretensão de ter esse monte de seguidores, não. Isso é uma decorrência dos acontecimentos aí. Então, não tem essa preocupação, não, tá? Tem gente que tem, né, de sair arrolando aí uma lista de interminável de seguidores. Não, meu objetivo aqui é que a gente aprenda a pensar, cada um de nós aprenda a pensar por si mesmo. Tem o direito de errar, de descobrir que errou e corrigir a caminhada. Sem mergulhar na culpa, no remorso, no arrependimento, de forma natural. Conhecereis a verdade vos fará livres, inclusive dos sofrimentos necessários. Porque temos elementos tão religiosos que cometem um erro no dia, ele passa o resto do dia em depressão porque cometeu um erro. Ele não sabe, o orgulho é tão grande que ele não consegue se perdoar, porque ele se julga num tão alto patamar que ele não pode cometer erros. Se fala um palavrão, então acabou o mundo. Vamos cortar esse tipo de coisa. Nós erramos hoje, vamos errar amanhã e bola para frente. Vamos nos esforçar para acertar, gente. Senão nós vamos continuar sendo aqueles eternos necessitados de auxílio, dando trabalho para os espíritos, viu? Então, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, trabalho lento da evolução, pelo qual o princípio inteligente vai se desenvolvendo, se utilizando das formas biológicas, das formas físicas, que Deus providencia para nós, mas vejam bem, Deus não exerce ação direta na matéria. Então, os mundos, os sistemas, os corpos físicos são feitos por irmãos nossos mais adiantados na evolução. Aí que está a beleza da criação, meus amigos. Deus se oculta na nossa intimidade. Deus é o grau de felicidade que nós já vamos sentindo. E a mais perfeita imagem de Deus que nós temos condições de compreender é Jesus. No momento. Jesus é a personificação mais perfeita, segundo Paulo, a mais perfeita imagem de Deus que nós temos condições de compreender. Porque Deus não tem imagem. Deus não tem aparência física.
Deus é atemporal. Ele está além do universo, além do espaço e tempo. Além. Nós não temos condições de conceber ainda. Mas nós temos as condições de compreender hoje que nós somos os artífices da nossa felicidade ou do nosso sofrimento nesse universo divino formado pelos co-criadores sob a ordenação divina. Então, o Espírito como Jesus compreende Deus e sabe defini-lo, mas nós não temos condições. De acordo, amigos? Uhum. Certo? Então, aqui, nós estamos aqui discutindo, conversando sobre pontos como busca de entendimento. E não como definição dogmática de fora para dentro. Trouxe Adão para ver como esse lhe chamaria. Então, depois que nós vamos... Chega um momento na evolução em que o princípio inteligente deixa de ser princípio inteligente, se torna espírito formado, em que a razão vai se abrindo, em que a razão está pronta. Então, ele tem condições de identificar tudo que foi feito. Então, ele começa a dar nome. Ele vai nomear o sentimento. Ah, esse sentimento aqui eu vou chamar de egoísmo. Ah, aquele outro ali eu vou chamar de orgulho. Ah, esse aqui é depressão, angústia. Então, nós vamos identificando e vamos, então, identificando na intimidade o que é bem e o que é mal e vamos corrigindo a rota da busca pela felicidade suprema. Eu trouxe Adão. Então, com a razão, eu escrevi aí no texto, com a razão formalizada, o livre-arbítrio sendo avocado para a identificação plena dos componentes. Então, por exemplo, para que eu possa... O assunto é complexo. Para que nós possamos identificar tudo que está na nossa intimidade, eu preciso desenvolver raciocínio, capacidade de argumentação, vocabulário e linguagem, para dar nome. Então, aqui na Terra, esse movimento, esse trabalho evolutivo lento, laborioso, espetacular, ele esteve pronto em termos de conquista social no planeta Terra 6.000 anos atrás, 4.000 anos antes de Cristo, que é quando o Adão simbólico surgiu aqui na Terra. Porque aí, 4.000 antes de Cristo, nós já tínhamos linguagem, escrita, certo? Condições, então, de nomear as coisas. Então, aí, meus amigos, a partir daí de 6.000 anos atrás é que nós iniciamos aqui na Terra o ciclo que se abriu para iluminarmos a nossa razão. Aí. Então, a partir daí vieram os profetas, os filósofos mais importantes. A partir daí é que eles foram vindo. Porque antes não tinha condições de formalizar filosofias, sistemas religiosos, sistemas de pensamento, linguagem articulada, escrita. Antes não tinha condições. De acordo? Uhum. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Então, a partir daí, nós definimos, então, os conteúdos. O símbolo disso, na Terra,
foi a atividade exercida pelos gregos. Os gregos foram os grandes intelectuais que deram nome às coisas. Os gregos. Certo? Ali, por volta de 500 a 300 a.C., que foi ali o auge da Hélade, da Grécia, e depois o arcabouço, digamos assim, ou o leme da civilização foi transferido para Roma. E foi aí um filtro de civilização extraordinário que recebeu em seu seio os espíritos que vínhamos aprendendo no Egito, na Babilônia, na Grécia, na Pérsia, na Índia. Então, Roma recebeu todo esse arcabouço, definindo um projeto de civilização para o mundo. E tanto é que Roma influenciou grandemente nosso desenvolvimento intelecto-moral. Grécia e Roma, principalmente Roma, que colocou, digamos assim, Roma colocou em prática os conhecimentos gregos de forma bem pragmática, construindo as cidades, as máquinas, os equipamentos, os aquedutos. E falando em termos didáticos, tá? É lógico que nós tivemos um grupamento persa também, que realizou um trabalho extraordinário. Mas aqui nós estamos trabalhando didaticamente com o símbolo de Roma. Então, à medida que nós vamos vendo a imersão dos valores da intimidade, nós vamos nomeando, tá? Vamos nomeando, identificando, catalogando, fazendo diagnóstico. Esse é o significado da razão que vai se abrindo. Versículo 20. E Adão pôs os nomes a todo gado e às aves dos céus e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse diante dele. Então, já falamos aí bastante e Adão pôs os nomes a todo gado e às aves do céu e a todo animal. Então, toda a nomeação, a nomenclatura que temos hoje no mundo, definindo a ação de Adão, que é a ação da razão. A razão que se abre ao entendimento, análise, experimentação, identificação das coisas do mundo interior e do mundo exterior. Então, aqui na Terra, esses espíritos aí simbolizados em Adão, como aquela raça adâmica que veio em degredo de um mundo mais avançado, intelectual e moralmente falando, esse processo, para eles, representa reciclagem. Reciclagem para os exilados de capela. Para quê? Para poderem reciclar os sentimentos em emersão. Nós vamos estudar isso mais à frente aí, quando falarmos aqui do sono no 21, tá? Lá no 21 nós vamos ver. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado. Então, o sono pesado nós vamos trabalhar mais à frente. Então, para os que vieram de fora, esse ato de nomear define a emersão dos valores que eles já traziam, estavam
cerceados pelo esquecimento do passado, que vão emergindo novamente para que eles nomeiem, para reciclar os sentimentos. Para esses espíritos. Para os que estavam evoluindo aqui na Terra, com a chegada dos exilados, representa esse movimento um avanço evolutivo. Já trabalhamos esse assunto aqui. Quando os exilados chegaram, eles vieram em movimento de cerceamento da sua liberdade e dos conhecimentos que eles tinham no seu mundo, para, ao longo do tempo, dos milênios aqui na Terra, reciclarem os sentimentos. Então, eles vieram, quando eles chegaram, a Terra, que era um mundo de provas, se tornou um mundo de expiação e provas. Expiação para os exilados de Capela. E provas para os que aqui estavam evoluindo, para avançar. Expiação para uns e prova para outros. Entenderam a conjugação? Para quem estava evoluindo na linha normal, prova para avançar. Para quem veio de fora, movimento de cerceamento, perda de liberdade, esquecimento amplo de conhecimentos e prerrogativas para a reciclagem do sentimento. E nessa reciclagem, eles iriam pelo contato social, pelo intercâmbio social duro com espíritos mais primitivos. Então, eles iriam ensinando novas coisas. Como diria o nosso saudoso Dadá Maravilha, meu caro Fernando, no peito e na raça. Então, é como que eles não queriam viver o amor lá no mundo de origem, mundo avançado, o mundo que avançava para a regeneração. Eles não queriam viver o amor, queriam continuar no egoísmo, no orgulho, na vaidade, na cobiça, na violência. Então, eles vieram para um mundo onde os elementos nem sabiam o que era amor ainda, mas eles sabiam, mas não queriam viver. Então, nesse contato bruto, eles seriam, por força das coisas, obrigados a sacar o amor de dentro para resolver os problemas. Tem uma ideia, meus amigos? O assunto não é fácil, não. Alguém quer trazer algum comentário, algum apontamento? Nós já íamos aqui encaminhando para o término. Tranquilo. E Adão pôs os nomes a todo gado e às aves do céu, a todo animal. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse diante dele. Então, ele ainda não tinha conseguido nomear, identificar o padrão de sentimento. O sentimento não tinha emergido ainda, tá, amigos? Estava presente, mas ele ainda não sabia o que era aquilo. Por que eu sinto isso? Por que eu sinto raiva? Por que eu sinto ódio? Por que eu sinto desamor, angústia? Esse sentimento que me oprime. Por que eu sinto isso? Não sabia ainda. Esse é a segunda etapa do processo de identificação. Identificar o padrão de sentimento para aquele avanço em termos morais, para acelerar o processo de evolução. Porque o contato social, pelo contato social, a lei permite que os mais avançados auxiliem os menos adiantados. Questão 779. Tá? E assim o progresso vai se fazendo mais rápido, pelo contato social. Porque uns e outros vão exemplificando.
E os exemplos vão sendo assimilados. De acordo? Então, os mais adiantados são aqueles que expressam as virtudes. Então, o elemento... Chega Jesus e vai dizer assim, não resistais ao mal. Se alguém lhe bater na face esquerda, oferece a direita. Por quem é que tem... Quem é esse grupamento de espíritos? Num abraço fraternal que a evolução proporciona entre os mais avançados, que são os que vieram de fora, e os menos avançados, que são os que estavam aqui, quem é que tem condições de não reagir perante uma agressão? É o que veio de fora, concorda? O que está aqui está na lei que ele conhece. A lei que ele conhece é do mais forte. Mas essa lei do mais forte, o espírito que se mantém nesse sistema da lei do mais forte, ele se mantém no ciclo de reencarnações, ele não sai. Vai ali, reencarna, apanha, bate, apanha, bate, apanha, bate. Bate, apanha, certo? O mais avançado vai se apresentar para ele para mostrar que tem algo diferente, melhor, que ele ainda não conhece. Então ele bate e o mais avançado não reage. Aí ele não está acostumado com isso. Está acostumado no seguinte, ele bate e leva. Aí ele se especializa em técnicas de defesa e tal, certo? Mas aí chega um elemento que ele bate e ele não reage. Meus amigos, é um exemplo que o mais avançado oferece pelo contato social para o menos adiantado, de que existe uma atitude melhor a ser adotada, com resultados melhores no tempo. Certo? Deu uma ideia? Difícil. Hein? O que foi, Maria Flor? Muito difícil, né? Por isso que o progresso é lento. Prova difícil. Por isso que o progresso é lento. Agora... Porque o instinto, né? Fala mais alto. Deus não apressa a expiação. Ele sabe esperar. Está lá na questão 262A. Deus não apressa a expiação, ele sabe esperar. Então o elemento bate, não quer dizer que na outra ele vai apanhar, não, gente. Não é assim que funciona, não, tá? Deus vai dar tempo para ele despertar o conhecimento. Porque nós aqui, nós somos ainda cultivadores da lei de vingança. A gente vê um elemento batendo e quer que ele apanhe logo em seguida. Nós não sabemos a idade evolutiva daquele elemento. Não sabemos o seu grau de evolução. Deus não apressa a expiação. Sabe esperar. Nós não temos condição de avançar mais nesse entendimento. Entender o seguinte, que Deus não força a consciência, porque a expiação depende de uma tomada de consciência individual. Tá? Porque tem gente que bate aí e não sente culpa, não, nem remorso. O que significa isso? Espírito novo. Espírito novo, meus amigos. Deus não força essa consciência a abrir-se para o que ela não tem condições de entender ainda. Precisa de N reencarnações. Isso aí que é a falta de sentimento? É um espírito novo, ele não tem ainda os sentimentos como nós temos. Nós não aprendemos, com o próprio Allan Kardec, na codificação, que a nossa sociedade é permeada por espíritos jovens, novos, selvagens. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 3,
trazer para vocês aqui, ó. Capítulo 3, que trata das muitas moradas. Item 14. Entretanto, nem todos os espíritos que encarnam na Terra vão para aí em expiação. Presta atenção. As raças a que chamais selvagens são formadas de espíritos que apenas saíram da infância, que na Terra se acham, por assim dizer, em curso de educação para se desenvolverem pelo contato com espíritos mais adiantados. Aí você pode fazer uma notinha, anotar aí, ó. Contato. Ver a questão 779, contato social. Anota aí. Vocês estão notando? Então, nós estamos aqui na nossa sociedade de hoje, século XXI, nós temos uma grande massa de espíritos que apenas saíram da infância e que na Terra se acham em curso de educação para se desenvolverem pelo contato com o espírito mais adiantado. Quem são os mais adiantados, meus amigos? Somos nós que temos conhecimento evangélico, filosófico, intelectual, que a Terra fornece hoje. Somos os mais adiantados, que ainda não queremos amar. Então, esses espíritos que se acham na infância, que são espíritos brutos ainda, são diamantes brutos, eles vão funcionar para nós, retardatários, como instrumento do escândalo e da justiça. Para nós apressarmos o passo. Mas eles não têm culpa das coisas. Eles estão em estado de nulidade moral. Lembra que estudamos isso na questão 954, 955? Nós que temos o conhecimento é que temos que pôr a barba de molho, de estarmos no mundo nessa situação ainda, com o conhecimento que nós já temos, nós poderíamos estar lá na frente. Esses espíritos estão em estado de nulidade moral. Questão 747 do Livro dos Espíritos. Questão 954 e 955. (747). Apertem os cintos. Tem um homem... Não, 747. É sempre do mesmo grau a culpabilidade em todos os casos de assassínio? Olha o que Kardec perguntou. É sempre do mesmo grau a culpabilidade em todos os casos de assassínio? Já o temos dito, Deus é justo, julga mais pela intenção do que pelo fato. Então, Deus não julga pelo fato, meus amigos. Que o fato está na lei de destruição. Ele julga pela intenção. Qual que é a intenção de quem cometeu aquele ato? Deus olha isso. Por quê? Quem matou pode ser um espírito novo que está buscando o seu alimento, o alimento para os seus filhos. Porque não tem para suprir a necessidade. Deus vai olhar isso. Certo? Então vamos ter cuidado, tá? E a 954 e 55. Será condenável uma imprudência que compromete a vida sem necessidade? Olha o que Kardec perguntou. Não há culpabilidade quando não há intenção ou consciência perfeita da prática do mal. Meus amigos, tem gente que está matando aí que é espírito novo, ele não tem consciência de que isso é mal. Porque no mundo que ele vivia, de onde ele foi retirado para vir para a Terra, para ter um conhecimento mais avançado, é o que ele fazia lá.
Aí o espírito que é tirado do mundo primitivo, chega no outro mundo mais avançado, ele vai fazer o quê? Vai fazer o que ele sabe fazer, gente. É. Está na sua tendência instintiva. Ele não vai mudar porque ele encarnou na Terra no século XXI, não. Lá ele matava com pedra e com porrete, ele vai matar com arma. Ele vai aprender a manusear a arma. Uma sociedade aí que fabrica armas a granel e facilita o acesso às armas, esses espíritos vão matar com arma. Ou não vão? É. Olha o que Kardec está dizendo. As asas de chamais selvagens são formadas de espíritos que apenas saíram da infância, que na Terra se acha, por assim dizer, em curso de educação, para se desenvolverem pelo contato social, contato com o espírito mais adiantado. Se os mais adiantados não os educam, eles vão sofrer as consequências do descaso. Notaram? Vão sofrer a consequência do descaso. Perceberam? A beleza da evolução? 955. Podem ser consideradas suicidas e sofrem as consequências de um suicídio as mulheres que em certos países se queimam voluntariamente sobre os corpos dos maridos. Hoje nós podemos substituir esse exemplo das mulheres que se queimam pelos homens-bomba. Homens-bomba. Podem ser considerados suicidas e sofrem as consequências de um suicídio os homens-bomba que em certos países se explodem voluntariamente em meio à sociedade? A resposta dos espíritos: obedece a um preconceito, e muitas vezes mais à força do que por vontade. Julgam cumprir um dever, e esse não é o caráter do suicídio. Encontram desculpa na nulidade moral que os caracteriza na sua maioria e na ignorância que se acha, porque são espíritos novos. Estão na ignorância, na nulidade moral. Perceberam? Então não tem culpa. Agora, evidentemente, que o elemento ele sofre a dor da explosão. Ele se explodiu, então ele vai aprender pela dor que aquilo não é bom. Mas ele não tem culpa porque ele foi obrigado por um mais avançado. Ô, Júlio, O mais avançado não o educou, pelo contrário, aproveitou-se dele para cometer uma ignomínia. Diga lá, meu caro. e me diga uma coisa, a gente sabe que quando se faz uma coisa assim muito violenta na morte, o perispírito fica com problemas. No caso deles, como é que acontece? O que acontece com eles? Não, no caso deles, os perispíritos continuam normal. Ué. Eles não têm culpa. Entendi. Eles desencarnam. E é provável que tenha elementos que nem sentem. É provável que tenha elementos que vão continuar assim, tentando explodir, ou eles vão se vendo indo para aquele momento, não vão nem sentir. Porque nós temos que entender que existem graus de evolução, meus amigos. E Deus não força a expiação, ele sabe esperar. Esse Deus não apressa a expiação é muito mais profundo do que a gente imagina. Porque hoje nós aprendemos com Kardec que expiação é um estado de consciência que identifica uma imperfeição. Identifica a perfeição, ele então vai sofrer. Tá? Certo, amigos? Nesse sentido. Então,
Versículo 20. Nós vamos aqui interromper o versículo 20. Semana que vem nós retornamos nele. E Adão pôs os nomes a todo o gado, às aves dos céus, a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse diante dele. Que Jesus nos ilumine, nos ampare, nos dê forças para prosseguir na luta pela evolução moral. Que assim seja. Assim seja.